Talvez como eu, você, em um momento ou vários momentos da sua vida, você foi surpreendido por uma ligação, trazendo uma notícia não muito boa. E na minha vida já aconteceu várias vezes isso. Uma vez eu estava junto com o Pezzini, viajando, estávamos indo para Gana, no norte da África. E quando a gente estava fazendo a conexão em Londres, e era bem cedo, eu recebo uma ligação, era minha filha. E ela estava comunicando, porque a mãe tinha pedido para ela comunicar, que ela tinha pedido para o esposo dela ir para a casa da mãe dele e dar um tempo. O casamento estava acabando. Eu falei, mas... Não, pai, só estou te avisando. Quando o senhor chegar, a gente conversa com calma. É só para o senhor ficar... Aí, meu mundo acabou ali, né? Uau! Falei, tá bom. Depois de chorar um pouco sozinho, naquele imensidão daquele aeroporto, gente, para tudo quanto é lado, aí eu voltei para junto do Pezzini e dos demais amigos que estavam juntos, e a gente compartilhou um pouquinho. E aí foi. Eu estava indo, eu não estava voltando para casa. E estava tão longe, e eu queria conversar com ela, né? Uma ligação. No ano passado, dia 22 de março, uma dessas outras ligações tão complicadas. A minha esposa, problema de saúde, sentindo alguns sintomas, teve que fazer um exame, o médico pediu urgência, ela fez 7h30 da manhã, colheu sangue no laboratório. E quando era 11h30, o laboratório chega e liga em casa. É laboratório, ligar em casa? Não é para falar que está tudo bem, né? E aí veio a notícia. Para que a senhora está fazendo esse exame? É rotina, não é? O que está acontecendo? O médico falou, não, é a primeira vez. O médico pediu, falou, tá bom. Porque o exame era para a semana seguinte, para pegar o resultado. E 3 horas depois, eles ligam em casa. Falou, então, por favor, a senhora poderia vir buscar o seu exame e levar hoje, em mãos, para o seu médico. Uau! E a gente sai tentando achar médico, não acha, a gente liga para os amigos, médicos, ovelhas, e ele manda o exame, ele olha, pastor, suspeita de leucemia aguda, leva agora para o hospital que eu vou encontrar com você lá na frente. E dessa primeira ligação, ela ficou 40 dias internada. Descansou uma semana, 21 dias. Depois, exames, mais 2 ciclos de quimio oral, transplante. 4 dias depois, ela morre. Após 100% de compatibilidade do irmão dela. Tudo em menos de 5 meses. Uau, a vida muda. Isso já faz 10 meses. De repente, o barco vira. Tudo muda. Eu penso que eu não sou o único assentado aqui, ou de pé, ou assentado, que passou ou passa por situações como essa. Talvez vocês tenham histórias, pela família, pelo tempo de vida, situações as mais variadas. De repente, tudo muda. Como é que tem sido na sua vida, ultimamente? Como é que as coisas estão acontecendo? Vamos ler a Bíblia e vamos buscar nela direção e compreensão para tudo isso. Mateus capítulo 8. Eu queria que você abrisse Mateus capítulo 8. E você pode ir lá para o fim. Verso 23 a 28. Até o 27, perdão. Mateus capítulo 8, versos 23 a 28. Conhecido texto de todos nós.
Em seguida, diz a palavra de Deus, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles. Quem é este homem? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a partir desse texto hoje, o tema, a pedagogia das tempestades. A pedagogia das tempestades. Aliás, o texto como ele está, ele é bem pedagógico, e vocês vão observar isso, a gente vai tentar ajudar nesse sentido. Bem pedagógico. Muito pedagógico. Versículo 23 e o verso 24 é a ligação. De repente, um mar, uma tempestade. Claro, na arqueologia bíblica, na geografia bíblica, a gente sabe que este local, o Mar da Galileia, é assim. Talvez vocês já estiveram lá, eu já estive lá, Pezinho já esteve lá. É um local lá no norte de Israel, perto das colinas de Golã, no Líbano, enfim, lá, Decápolis, né? Aquela região. De repente, tudo pode acontecer. Aqui no Brasil também tem locais assim. Eu era secretário nacional de evangelização, eu fui no programa Amazonas, no barco Pendão Real, na ocasião, fazer uma viagem clínica, com médicos e com enfermeiras, com dentistas. Eu era o capelão do barco, e a gente foi com os missionários, a gente foi para uma comunidade ribeirinha, pelo Rio Solimões, 6 horas para cima de Manaus. E a gente passou uma semana fazendo um trabalho muito lindo, numa escola, na beira do rio. Eles fecham a escola aquela semana, e a gente passa o dia inteiro, de manhã até a tarde, fazendo trabalho. Durante 5 dias direto, atendendo toda aquela população. Uma coisa muito linda, bonita. Sábado de manhã, a gente ajuntou a traia e vamos voltar para Manaus. O pessoal falou, não, vamos voltar para ver os encontros das águas, tirar umas fotografias no encontro das águas, né? Muito legal, do Rio Negro e Rio Solimões. Pá. E estamos vindo. Nosso missionário, Valdir Negrão, um homem nascido lá no Amazonas, um presbítero, missionário, experiente, marujo, né? Dos barcos ali daquela região. Eu fiquei impressionado, porque nós estávamos vindo pelo rio, descendo, céu azul, aquele rio enorme, mata de um lado, mata do outro, é um cenário bonito, né? Amazonas. E muito legal, a gente conversando, voltando, contando as bênçãos e falando as coisas. De repente, o Valdir, ele fala, gente, eu vou precisar parar o barco um pouquinho. A gente vai entrar no igarapé. Ele achou o local, foi se aproximando da margem. Eu falei, Valdir, o que vai acontecer? Você está parando ou vai estar tudo legal? Não, pastor, está vindo uma tempestade enorme. Eu olhei para o céu, nuvens brancas, céu azul. Falei, Valdir, onde está essa chuva que não dá para ver nada aqui? Ele falou, pastor, vai por mim, fica tranquilo. O senhor não está sentindo um ventinho? Tem um ventinho gostoso aqui. Esse ventinho é ele. Calma que você vai ver. E ele entrou. Falou, tem que amarrar na frente, né, na proa, né, na popa, atrás, tudo isso. Tem que amarrou aquelas cordas. É questão de acabar de amarrar, aí vem. Um vento por meio daquele rio, por meio daquela mata, fechou o tempo, escureceu tudo, uma chuva de acabar o mundo. E o barco aqui, a gente segurando, aquele trem batendo. 15 minutos, o céu azul, o sol brilhando, acabou tudo. E aí eu entendi perfeitamente isso aqui. É exatamente isso. De repente. Falou, agora vamos embora. Desamarrou e seguimos embora, sem problema algum. As tempestades vão e vêm, diz o cântico infantil, né? Mas a paz de Cristo tu tens. É a música infantil. É isso mesmo. De repente, tudo acontece.
Aconteceu com Jesus. Agora a gente tem que entender que, se você ler o capítulo 8 de Mateus até aqui, muita coisa está acontecendo. O dia foi cheio, cura, exorcismo, muita coisa acontecendo, muito ensino, um dia muito cheio, Jesus vai para lá, e o pessoal vai na frente, enfim. Tem todo um contexto muito intenso, o dia no capítulo 8 de Mateus foi muito intenso, ministerialmente falando, para Jesus, a ponto dele dormir, né, no barco. Caiu, dormiu, estava muito cansado, dormiu. Foi muito intenso. Então Jesus passa com eles e entra no barco e vai passar para o outro lado. Jesus sabia que tempestade acontece ali. Jesus está no discipulado, eles estão seguindo a Cristo. E Jesus tem algumas coisas para ensinar para eles. E Jesus levou-os para uma aula prática. Não educação bancária, mas a educação barcária, né? Do barco. Ou seja, vamos para a vida real e lá a gente vai aprender um pouco mais sobre tudo. E Jesus está trabalhando a vida deles. Jesus está tentando ajudar a gerar neles realmente maturidade, compreensão, fé, esperança, confiança. E ele não foi à toa. Jesus levou naquela noite, depois de um dia, passando pelo mar, naquele momento, ele queria uma lição prática, ele queria ensinar alguma coisa para eles. E tudo Jesus deseja alcançar alguns propósitos da nossa vida. O grande objetivo de Deus para mim e para você é ser parecido com Cristo. O caráter de Cristo, isso está claro, expresso nas Escrituras. E Jesus, então, vai continuar na sua pedagogia, levando a gente a ser parecido mais com Ele. Tudo que acontece na vida, não importa o quê. E mesmo as tempestades repentinas assolando a sua vida e a minha. De repente, versículo 23, 24, vem. Como é que é o cursinho pedagógico de Jesus? Eu queria usar essa linguagem pedagógica mesmo. Jesus aqui tem 3 cursos, o básico, o médio e o avançado. Né? O básico, o intermediário e o avançado. Primeiro, vamos conversar sobre o curso básico. Olha aí na sua Bíblia, está no versículo 25. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Este é o curso básico. Quando as tempestades vêm, quando os problemas chegam, quando os dramas nos assolam, o curso básico é que a gente berra para Deus, clama a Deus, vamos buscar a Deus, vamos dizer para Deus, a gente vai pedir para Deus, a gente vai pedir socorro para Deus. Ou seja, a gente vai orar. Orar, oração de súplica, de petição, de socorro. A linguagem da moçada, berro bravo. Se a gente, na hora da tribulação, buscar Deus, a gente já está começando bem. Até que não está ruim, não. Porque na prática a gente nem faz isso muito corretamente. No dia a dia, a gente está cercado de algumas benesses, porque você tem um plano de saúde muito bom, você tem amigos que são médicos, você tem pessoas que se preocupam com você. Então, muitas vezes, na hora que a tempestade vem, o trem chega, a gente corre para os recursos humanos primeiro. Já corre para marcar uma consulta, já liga para o médico, já quer o encaixe, já quer não sei o quê, agora, ou corre para o pronto-socorro, ou já vai direto para o Sorim lá no PA, aquela coisa toda, e tal, a gente vai, já liga para um e aciona, e muitas vezes, nessa correria toda, a gente não para realmente orar a Deus. A gente não dá nem oportunidade para Deus intervir, porque a gente já quer sair fazendo tudo. Mas então, se você, quando chegam as tempestades, vocês se curvam diante de Deus e já buscam Deus em oração, você já está no curso básico do aprendizado. Curso básico.
você faz o curso básico, você pode dar um passo a mais para o curso intermediário. Olha só, verso 26. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Uau! O que é o curso intermediário? É quando os problemas, eles abrem oportunidades para Deus tratar lá dentro. E a aproximação de Jesus, a conversa de Jesus com eles, é uma pergunta. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Vocês, pequena fé. Sinceramente, eles passaram o dia inteiro eles passaram vendo Jesus operando maravilhas. Eles viram Jesus curando pessoas, expulsando demônio. Eles viram essas coisas acontecendo. No entanto, naquele momento, a tempestade, porque uma coisa é você estar vendo o que está acontecendo na vida do outro, outra coisa é quando chega do portão para dentro. Quando a ligação é para você, não é para o seu vizinho. Então, nesse momento, no curso intermediário, Deus está tratando interiormente, porque os problemas, eles abrem espaço e revelam nossas debilidades, nossos medos, nossa insegurança, nossos bichos papões. Jesus conhecia seus discípulos, me conhece e você também. Na realidade, nós temos duas tempestades aqui. Nós temos a tempestade física, geofísica, né? Tempo fora, aquele mundo, ondas, vento forte, chuva forte. Acontece que dentro do coração dos apóstolos havia uma enorme tempestade. Uma enorme tempestade. Dentro deles. E Jesus, no momento do curso intermediário, ele mergulha e ele quer entrar lá dentro e ele quer realmente tratar as coisas lá dentro da gente. Agora, vocês sabem, desde o final do século XIX, aí surge o Freud e outros grandes terapeutas teóricos, aí vem Carl Skinner, Rogers, e aí vai, Jung, e vai. Essa turma toda da terapia desde o final do século XIX, e o fato é que o mundo hoje está todo mundo no divã. Está todo mundo no divã. É todo mundo pagando os amigos pagos, né? Os amigos pagos para nos ouvir. Porque a tempestade não para dentro da gente. Uma das práticas que nós temos procurado incorporar na nossa vida cristã, uma espiritualidade saudia e saudável, é retiro de silêncio. É o nosso propósito da semana. Eu e Pezzini, depois de algum tempo, fazemos o nosso retiro de silêncio. Faz parte da nossa jornada. E é um barato quando a gente fala na igreja sobre isso, o pessoal diz, estou indo para retiro de silêncio. Não é férias, não, viu? Faz parte do ministério. E aí, então, mas como é que é isso? Nossa, eu ficaria doido, como é que é esse negócio de silêncio, aquela coisa toda, tal. É uma oportunidade de a gente trabalhar. Mas o grande desafio do silêncio é que quando nós cessamos as vozes exteriores, a gente se dá conta do barulho dentro da gente. E o barulho dentro de nós é insuportável. As pessoas não se aguentam ficar com elas mesmas. Então, toca, bota música, fica escondido atrás desse negócio, vai para a televisão, é música, entra no carro, é música, em casa é barulho, aquela coisa toda. Tem que estar com barulho. Alguma coisa tem que estar, porque se parar e ficar em silêncio, ela não aguenta ficar perto dela. Ela começa a brigar com ela mesma. Porque ela fica com medo do que está dentro dela. Pensamentos, sentimentos que não param, aquela coisa maluca. E a gente cantou aqui, a gente quer ouvir a voz de Deus aqui, né?
É uma luta a gente ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes, porque a gente não se aquieta para ouvir, a gente quer falar. E a gente fica berrando, socorro, socorro, socorro. Está lá no curso básico, socorro. Essa oração do curso básico é só ficar lá pedindo, gritando. Mas dentro do curso intermediário, Jesus quer entrar e fazer algo lá dentro. Sabe aquela televisão antiga que você já teve? Colorado, Telefunken. O pessoal falou ontem que conhecia a televisão, né? Aquela que, quando tinha som, não tinha imagem boa. Não era? A moçada aqui não sabe o que é isso, né? E às vezes você pegava, dá um tapa assim, né? Pum, em cima da televisão, a imagem voltava. Ou alguém subia lá no telhado e ficava virando a antena. Pegou, pegou, passou. Até que a imagem fica assim, aquela coisa toda. Tá, pegou. Conectou, né? Pegou certinho o ponto do satélite lá e tal. Muito bom. A gente fica fazendo esses jeitinhos. O carro, né? A gente sabe, tem um monte de luzinha lá que está avisando. Luz amarela, está na reserva. Tem uma luz vermelha lá. E a gente toca o carro, né? Só que nós sabemos que nós temos que pegar a televisão e levar uma tal de assistência técnica. Porque tinha 4 parafusos lá atrás. Aí tinha que tirar os parafusos, abrir, e aquele monte de coisa que a gente não entende nada. Ou tem que abrir uma tampa assim, que chama capô. E embaixo tem um negócio chamado motor. E se não parar o carro, dentro do local chamado oficina mecânica, vai dar problema. A gente sabe que uma hora, ou o carro para, ou a televisão queima. Para. E nós, a gente vai levando essa vida, né? A gente vai empurrando. Porque a gente tem medo. Eu estou tão acostumado com gente que vai em psicólogo, e quando está chegando, depois de alguns pequenos encontros, 3, 4 encontros, que o psicólogo está começando a aproximar daquele quartinho escuro lá do fundo, que ele não quer abrir, ele para de ir no psicólogo. Esse cara aí não sabe nada, esse cara aí não presta, eu não vou mais em psicólogo coisa nenhuma, tal. Por quê? Porque está chegando na hora da verdade, e ele não quer encontrar a verdade. Está chegando no lugar das dores, e ele não quer mexer nas dores. E continua um menino, 60 anos, parece que tem 15, adolescente eterno. Porque emocionalmente é uma criança. E a criança dentro da gente fica o tempo todo cheio de medo, insegurança. E Jesus quer transformar, quer ir lá dentro. Então a pedagogia das tempestades é que elas vêm porque quer trabalhar dentro da gente. Transformar de dentro para fora. Tratar a gente lá dentro, e nós morremos de medo. E a gente não deixa. Mas se você assumir e for para o curso intermediário, eu já vou dizer, vai doer, mas vai curar. Porque minha mãe dizia, é o remédio amargo que cura. Não é assim não? Não é o remédio amargo que cura? É. E Jesus estava levando-os no discipulado para aquele momento, para essa aula prática de trabalhar dentro deles. O medo deles, a insegurança deles, a dificuldade deles. Jesus está com uma paciência enorme com eles. Ele também tem paciência comigo e com você. Ele tem. Mas ele deseja continuar trabalhando dentro da gente. Ele quer acalmar essa tempestade dentro do seu coração. Esse medo, essa angústia, essas perguntas, essas dúvidas, essas coisas que ninguém sabe. Para muitos de nós homens que estamos aqui, o maior problema nosso não é nem não falar do que a gente está sentindo para a esposa ou para as pessoas. O nosso maior problema não é nem isso. O nosso maior problema é que a gente não sabe nem identificar o que a gente está sentindo. Então, mulheres, tenham paciência com a gente, viu? Por favor, mulheres, tenham paciência com a gente. Jesus tem, vocês também têm, por favor.
Porque a gente nem sabe. O que você está sentindo, amor? Essa pergunta é desgranhenta para o homem. Você nem imagina. Porque os homens, a gente não sabe explicar o que está sentindo. A gente não sabe identificar o que eu estou. E ela quer uma resposta. Mas que resposta? E é tão difícil lidar com essas coisas. Tão difícil. Pois bem, mas se você não desistir do cursinho básico, se você não desistir, no meio do caminho, não fugir, não do psicólogo, não fugir de Deus, deixar que Ele mexa no seu curso intermediário, você vai chegar no momento avançado, no curso avançado, e aí é maravilhoso. Está escrito aqui, versículo 26 em diante, a segunda parte. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem, diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Curso avançado é que, se você não fugir dos problemas, encarar sua travessia, você vai contemplar, ver o poder de Deus em operação. O poder de Deus em operação. Quem é este? Calma o vento, o mar, lhe obedecem. Lhe obedecem. Você pode imaginar Jesus falando com o mar? Falando com o vento? Porque eles estão admirados por uma pessoa que tem autoridade. Jesus tem autoridade. Eu fiquei imaginando a cena, usa a sua imaginação um pouquinho comigo. Jesus então levanta, fica no barco, e ele olha para o vento e para o mar e fala assim: vento, mar, por favor, né? Para, vocês estão muito nervosos. Não dá para ficar quietinho? Você acha que foi assim que Jesus fez? Pedindo por favor para o vento, para o mar, para ficar quietinho? Não, Jesus é autoridade, porque a admiração foi muito grande deles. Quem é esse? Quem falou? Então, eu imagino que a voz de Jesus, falando com autoridade para o vento e para o mar, com assertividade, com clareza, com autoridade, com algo assim que eu não posso imaginar, talvez nenhum de nós pode, mas o fato é que eles acalmaram. Agora eu pergunto, o Cristo que nós adoramos aqui nessa noite tem o poder de acalmar ventos e mar. É o Cristo que tem poder de acalmar o seu coração, o meu coração. Ele entende as minhas dores, suas dores, seus medos. Claro. E a gente então, se permanecer firme, não arredar pé, não fizer meia volta e ir embora, continuar com Jesus, a gente continua nesse aprendizado, nessa pedagogia, a gente vai conquistando e amadurecendo e a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Coisas maravilhosas acontecendo. Poder de Deus em operação. O que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente encerra tudo isso? Como é que a gente sai daqui hoje, diante dessa palavra? Ora, a primeira coisa é a gente apresentar para Ele, nessa hora, porventura, o que está no seu coração. Talvez você esteja orando há muitos anos por alguma coisa. Talvez você tenha pedido por Deus para fazer algo na sua vida, na vida de alguém, sua família. Alguma coisa. Hoje é tempo. Acabamos de cantar. Quando tudo deixares no altar. É o melhor lugar. Neste mundo, irmãos, e nesta vida, a gente só tem o que nós entregamos para Deus. Então temos que entregar. Entrega seu medo. Entrega seu futuro. Suas dúvidas. Deus não tem problema com isso. Continua matriculado nesse colégio apostólico, no discipulado de Cristo. Seguir a Jesus. É a primeira coisa que eu gostaria de desafiar você.
Não combinei nada, mas eu vou chamar. Eu vou chamar o pastor Pezzini, a Aldete, o pastor Maurício também. A gente vai orar para quem desejar, tá bom? Vir aqui e fazer a sua entrega. A gente vai confirmar isso diante de Deus com uma palavra de oração para a sua vida. Essa é uma coisa que a gente vai fazer aqui. Que outra coisa a gente pode fazer? A gente pode fazer uma autoavaliação em que altura do curso que nós estamos. A sua vida de discípula de Cristo, está parado no curso básico? Você só busca Deus quando precisa e grita? Você está enroscado no curso intermediário? Você quer resolver, mas você está com medo. Você quer ir para frente, mas está com medo. Será que Deus realmente vai dirigir minha vida? Se eu realmente entregar tudo para Deus, como é que fica a minha vontade de Deus? Senhor, mas como é que é isso? Eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu gostaria de fazer isso, mas se eu faço isso, será que o Senhor muda tudo? Eu não sei, eu tenho medo, tal, e você continua segurando a sua vida. Mas a gente não segura, a vida é muito frágil, a ligação chega, pode chegar. O que vai acontecer essa semana? Não sei. Então fica firme em fazer uma autoavaliação sua. Em que altura desse curso você está do discipulado? Seu grau de compromisso, de entrega, de confiança, de fato, na caminhada com Deus. Acho que o pessoal do louvor pode ficar aqui. A gente vai cantar um louvor. E enquanto a gente cantando, porque é um louvor muito apropriado, né? Sobre a oração, não é? É uma música sobre a oração. Então, Jesus acalmou a tempestade, Jesus quer acalmar a nossa vida. Jesus quer trazer paz a esta igreja, mais ainda, para encontrar o rumo do crescimento, da revitalização, de alcançar. Vocês acham que nesta cidade tem gente precisando de Jesus? Tem? Tem, né? Sabe o que acontece? Aqui dentro, e com este povo aqui, a igreja, ela tem uma missão daqueles que seguem a Cristo, que só ela pode fazer. O que essas pessoas em Santos estão precisando, a associação espírita com seus lugares não vai oferecer. O que os habitantes de Santos estão precisando, as lojas maçônicas não vão oferecer. Rosa Cruz não vai oferecer. Os terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, feitiçarias, não vão oferecer. O que Santos está precisando, o clube do Santos Futebol Clube, não vai oferecer. E nem a Portuguesa Santista. O que o pessoal de Santos, esse povo está precisando, só a beleza do mar, a praia e a água de coco não vai resolver. O chorinho não vai resolver. Não vai. O que esse pessoal está precisando, o grupo da bike não vai resolver. A turma da academia não vai resolver. A turma do criador de Curió, o Canarim da Terra, não vai. Do Corcel Velho, do Fusca Velho, não vai. Aqui nessa cidade só tem uma organização que pode oferecer aquilo que eles precisam, que é o Evangelho da graça de Deus, o amor de Deus. E eles só podem saber disso através de mim e de você. A igreja de Jesus. Eu e você. Mas enquanto somos usados por Ele, Ele vai trabalhando a nossa vida, para que a beleza de Cristo se veja em mim. Porque falação tem muito, pregação tem muito. Mas o amor encarnado e pessoas que se importam, amigos para sempre, precisamos colocar em prática. Vamos ficar de pé, cantando, e ao final a gente vai convidar você
a vir à frente no altar.